Os diferentes níveis de organização da biologia. Existem diversos níveis de organização dos seres vivos, em uma espécie hierárquica. Cada um deles é foco de estudo para o biólogo. Essa hierarquia começa com um átomo e termina na biosfera. Vamos iniciar estudando os átomos e as moléculas. Entenda inicialmente que tudo que existe no universo é composto por átomos. Essas são as menores partes de um elemento químico. Os átomos, ao se combinarem, dão origem às moléculas. Por exemplo, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio dão origem à água, H2O. Passando ao próximo ponto, as moléculas formam estruturas celulares, os orgânulos, os ribossomos, que constroem proteínas, e as mitocôndrias, que produzem energia ao queimar combustível. Existem orgânulos que fazem parte das células ósseas. Sabemos que as células são estruturas dos seres vivos e existem várias delas. As células nervosas, adiposas, cartilaginosas, e cada uma delas tem a sua função. Existem também vários tipos de tecido no organismo dos seres vivos. O sangue, o tecido ósseo, o tecido adiposo e o tecido nervoso são apenas alguns deles, e cada um será visto de forma individualizada nas próximas aulas. Órgãos, por sua vez, são formados por vários tipos de tecidos, e ainda há vários tipos de órgãos, por exemplo, o cérebro, os rins, os pulmões, olhos, bexiga, intestino. Isso apenas para falar dos órgãos dos seres humanos, mas os vegetais também têm órgãos. Caules, folhas, raízes são alguns exemplos. Seguindo adiante, teremos a reunião de vários órgãos que se juntam para trabalhar em conjunto. Esse conjunto é chamado de sistema, e novamente entre os seres humanos podemos citar sistema esquelético, muscular, digestivo, que ao se unirem a outros tantos, formam um organismo. Organismos não são apenas os humanos, existem organismos vegetais, fungos e até unicelulares, como a ameba. Você deve ter percebido que estamos formando uma corrente do menor para o maior. E a nossa intenção é chegar até a biosfera. Vamos em frente. Chegando os níveis acima dos organismos, encontramos os níveis ecológicos. Os grupos de seres vivos constituem uma população, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive em dado lugar e em dada época. Ao conjunto de população de um lugar em determinada época, damos o nome de comunidade. Portanto, o conjunto de seres vivos de uma determinada época é chamado de comunidade. Quando a comunidade é entendida juntamente com os fatores não vivos de um local, por exemplo, a temperatura, a luz e os gases, assim como a localização da água no solo, chamamos tudo isso de ecossistema. É no ecossistema que vivem seres vivos e não vivos. Por fim, ao conjunto de ecossistema, é no ecossistema em que vivem seres vivos e não vivos. Por fim, ao conjunto de ecossistemas é dado o nome de biosfera, que significa esfera da vida. Ecossistemas. De maneira geral, os ecossistemas são formados por 3 tipos de organismos: os produtores, os consumidores e os decompositores. Começando pelos produtores, devemos entender que eles são os vegetais clorofilados, ou seja, são as árvores, mas também são as pequenas plantinhas e as algas do mar. Na verdade, a condição fundamental para ser um produtor no ecossistema é que o organismo seja capaz de produzir a fotossíntese, usando o gás carbônico e a água juntamente com a luz solar para fabricar açúcares e oxigênio, por exemplo. Os produtores também são chamados de autótrofos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento.
Os organismos consumidores não podem produzir seu alimento e, dessa forma, devem procurar organismos que o façam. Eles são dependentes dos outros, dos organismos produtores. Os herbívoros dependem dos vegetais para viverem. Os carnívoros dependem de outros animais e assim por diante. Os onívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais e animais, dependem das duas formas de organismos. Os decompositores são as bactérias e os fungos que têm a função de decompor os excrementos, os restos de animais e vegetais, para que esses sejam devolvidos ao ecossistema, a fim de serem reutilizados pelos vegetais. Eles são os recicladores da matéria. Os organismos consumidores e os decompositores não têm a capacidade de produzirem seu próprio alimento e são chamados de heterótrofos. Veja na imagem a seguir um esquema que mostra a relação que existe entre os três componentes do ecossistema. Veja na imagem a seguir um esquema que mostra a relação entre três componentes do ecossistema. Já entendi.